Na vasta frente oriental, o impulso inicial da Alemanha começava a desvanecer-se. A promessa de uma guerra rápida transformava-se em uma luta prolongada que colocaria à prova os limites do Terceiro Reich. O inverno de 1941 havia detido a maquinaria bélica alemã nos arredores de Moscou. Após meses de ofensiva ininterrupta, a Wehrmacht foi obrigada a recuar sob a pressão do contra-ataque soviético. As linhas alemãs, estendidas além de sua capacidade logística, enfrentavam o frio, a escassez e a crescente resistência de um inimigo que se recusava a colapsar. Leningrado resistia sob cerco, e a capital soviética permanecia fora de alcance. O mito da guerra relâmpago tinha ficado para trás. Em Berlim, o alto comando aceitava pela primeira vez que a guerra no leste seria longa e custosa. Na primavera de 1942, Adolf Hitler redefiniu a estratégia. A economia do Reich dependia quase totalmente do petróleo romeno, uma fonte limitada e insuficiente para sustentar um conflito de escala mundial. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a pressão sobre a indústria alemã multiplicou-se. Sem novos recursos, o Reich não poderia manter sua capacidade de combate frente ao potencial industrial aliado. Nesse contexto surgiu o novo plano, a captura dos campos petrolíferos do Cáucaso. O controle dessa região permitiria abastecer a Wehrmacht e, ao mesmo tempo, privar a União Soviética de sua principal fonte de energia. O projeto recebeu o nome de código Fall Blau, ou Plano Azul. A diretiva no 41, assinada por Hitler no dia 5 de abril de 1942, estabelecia seus objetivos: destruir as forças soviéticas a oeste do rio Don, avançar em direção ao sudeste, ocupar os campos petrolíferos de Maikop, Grozny e Baku e assegurar o curso do Volga para interromper o tráfego fluvial que alimentava o centro industrial soviético. Na lógica do plano, Stalingrado era apenas um ponto no mapa, um centro de comunicações que deveria ser neutralizado para fechar a passagem em direção ao norte. A magnitude da operação levou à divisão do Grupo de Exércitos Sul em duas formações. O Grupo de Exércitos A, sob o comando do Marechal Wilhelm List, orientado para o Cáucaso, e o Grupo de Exércitos B, dirigido pelo Marechal Maximilian von Weiss, encarregado de assegurar o Don e o Volga. Vários oficiais expressaram reservas. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior, advertiu sobre o risco de dispersar as forças em uma frente de milhares de quilômetros. Von Weiss concordava que a falta de reservas móveis tornaria impossível responder aos contra-ataques soviéticos. As objeções foram ignoradas. O 6º Exército, comandado por Friedrich Paulus, constituía a força principal do Grupo de Exércitos B. Paulus, um planejador meticuloso de formação acadêmica, carecia de experiência direta no comando no campo de batalha. Seu exército, com cerca de 250 mil homens, combinava 14 divisões de infantaria, 3 Panzer e 3 motorizadas. A Luftwaffe, sob o comando de Wolfram von Richthofen, proporcionava apoio aéreo através do 8º Corpo Aéreo. Entre os blindados predominavam os modelos Panzer III e Panzer IV, efetivos, mas cada vez mais limitados frente aos tanques soviéticos T-34. As linhas de suprimento representavam o maior desafio. Da Polônia até o sul da Rússia, os comboios deviam percorrer mais de 1.200 quilômetros. A rede ferroviária soviética, de largura diferente da europeia, requeria conversões ou transbordos que desaceleravam o abastecimento. Os recursos eram distribuídos com dificuldade e qualquer progresso prolongado aumentava a vulnerabilidade logística. Os flancos do dispositivo alemão estavam cobertos por tropas romenas, húngaras e italianas. Estas forças, escassamente equipadas e com armamento antitanque obsoleto, deviam proteger setores extensos da frente. A insuficiência dos seus meios era conhecida em Berlim, mas a falta de efetivos alemães não deixava alternativa. Em 28 de junho de 1942, o Plano Azul foi posto em marcha. As colunas motorizadas avançaram rapidamente pela estepe. Stalin, convencido de que o próximo ataque alemão se dirigiria novamente para Moscou, havia concentrado suas reservas no centro da frente. No sul, as unidades soviéticas recuaram precipitadamente. Os relatórios iniciais indicavam um colapso em marcha. Hitler interpretou isso como confirmação de sua estratégia. Em 4 de julho,
Voronezh caiu em mãos alemãs. Poucos dias depois, Hitler modificou o plano original. Ordenou que os grupos de exércitos A e B perseguissem seus objetivos simultaneamente, em vez de agir de maneira escalonada. A nova diretiva, emitida em 23 de julho, ampliou o alcance da ofensiva. Enquanto List devia lançar-se em direção ao Cáucaso, von Weiss devia assegurar Stalingrado. Esta alteração dispersou ainda mais os recursos, enfraquecendo ambas as direções do ataque. Neste ponto, Stalingrado adquiriu uma dimensão distinta. O que inicialmente era um objetivo secundário transformou-se em um símbolo. A cidade levava o nome do líder soviético, e sua captura prometia uma vitória propagandística de grande valor. Aos olhos de Hitler, a queda de Stalingrado representaria a derrota moral do inimigo. Durante julho, o 6º Exército avançou entre temperaturas extremas. O calor da estepe alcançava os 40 graus. O pó infiltrava-se nos motores e nos pulmões dos soldados. As marchas diárias esgotavam homens e animais. Os cavalos, ainda essenciais para o transporte de artilharia e suprimentos, começavam a morrer de sede e fadiga. As rações foram reduzidas e os comboios sofriam atrasos constantes. A eficiência tática alemã colidia com os limites materiais do terreno. A resistência soviética, inicialmente dispersa, começou a endurecer-se em Kalak e Kletskaya, sobre o rio Don. As defesas improvisadas retardaram o avanço alemão. As baixas aumentavam e o consumo de combustível superava a capacidade de reabastecimento. Paulus solicitou reforços, mas o alto comando respondeu que devia continuar com os meios disponíveis. A inteligência alemã continuava subestimando o adversário. Assumia-se que as perdas soviéticas eram irreparáveis. No entanto, a indústria soviética evacuada para os Urais mantinha um ritmo de produção crescente. As fábricas transferidas produziam tanques, artilharia e aviões em quantidades suficientes para substituir as perdas. O Exército Vermelho, embora com tropas menos treinadas, recuperava sua capacidade ofensiva. A guerra de desgaste favorecia o lado com maiores recursos humanos e industriais, e nesse aspecto, a vantagem soviética era esmagadora. No final de julho, o 4º Exército Panzer foi redirecionado do Cáucaso para apoiar Paulus em sua aproximação a Stalingrado. A mudança enfraqueceu o avanço para os campos de petróleo, mas Hitler insistia em acelerar a tomada da cidade. A redistribuição de unidades provocou confusão logística e atrasos adicionais. Nas reuniões do comando alemão surgiram desacordos sobre a tática a seguir. Alguns comandantes propunham cercar Stalingrado e forçar sua rendição mediante um cerco prolongado, evitando o combate urbano. Outros defendiam um assalto frontal, apoiado por bombardeios maciços da Luftwaffe. Hitler exigia resultados imediatos. Paulus, pressionado e sem experiência prévia no comando de um exército completo, precisava executar uma operação cada vez mais complexa com meios decrescentes. Em 22 de agosto de 1942, as unidades avançadas do 6º Exército cruzaram o Don e alcançaram as margens do Volga, ao norte de Stalingrado. A partir dessas posições, os soldados alemães observaram pela primeira vez a extensão da cidade. Uma faixa industrial de mais de 30 quilômetros de comprimento, com fábricas, armazéns e bairros residenciais dispostos paralelamente ao rio, o Volga, largo e caudaloso, servia como linha vital de abastecimento soviético e obstáculo natural para qualquer ataque direto. Paulus informou que suas tropas estavam prontas para o ataque. Em 23 de agosto, a ordem chegou de Berlim. O bombardeio inicial da Luftwaffe transformou amplas áreas de Stalingrado em ruínas. A ofensiva terrestre estava se preparando para entrar em uma nova fase: a luta dentro da cidade. O que começava como uma manobra operativa para cortar o Volga se transformaria em breve na batalha mais sangrenta do século XX. A travessia do Don marcou o começo da fase mais exigente da ofensiva alemã em direção ao Volga. Entre o rio e Stalingrado estendia-se uma planície de quase 80 quilômetros, sem acidentes naturais importantes, nem cobertura vegetal suficiente para ocultar o movimento de tropas. As colunas do 6º Exército avançavam sob um sol implacável, com o horizonte dominado pelo pó e pela fumaça dos incêndios provocados pelos bombardeios. No ar, a presença soviética aumentava de maneira perceptível.
Os aviões de ataque Il-2 Sturmovik irrompiam sobre os comboios com foguetes e canhões automáticos, atingindo os pontos de concentração e as rotas de abastecimento. Embora a Luftwaffe mantivesse a superioridade aérea geral, já não era absoluta. Pela primeira vez em meses, os pilotos alemães enfrentavam uma oposição sustentada. As dificuldades logísticas multiplicavam-se com a distância. Das bases de abastecimento mais próximas até as posições de vanguarda, os suprimentos percorriam mais de 500 quilômetros. Os trens transportavam munição, combustível e peças de reposição até estações adaptadas à bitola alemã, mas a partir daí, o traslado dependia de caminhões e carroças de tração animal. A frota motorizada era insuficiente e o desgaste mecânico aumentava dia após dia. Os cavalos, ainda indispensáveis para o transporte de artilharia, sucumbiam ao calor e ao esforço. Na retaguarda, os ataques de partidários soviéticos tornaram-se uma ameaça constante. Pequenos grupos emboscavam comboios, sabotavam ferrovias e destruíam pontes, interrompendo as comunicações em pontos críticos. A Wehrmacht carecia de efetivos suficientes para assegurar cada trecho do imenso território ocupado. Enquanto isso, o alto comando soviético, o Stavka, finalmente compreendia a direção principal do ataque. As reservas começaram a deslocar-se para Stalingrado. Novas divisões chegavam do interior do país e as unidades que haviam recuado durante julho reorganizavam-se em torno da cidade. As fábricas locais, convertidas para a produção de guerra, passaram a fazer parte do sistema defensivo. A fábrica de tratores Dzerzhinsky produzia agora tanques T-34. A fábrica Barricade fabricava peças de artilharia pesada. E a metalúrgica Outubro Vermelho continuava fundindo aço para blindagens. Operários e técnicos foram armados e formados em milícias operárias. A defesa da cidade preparava-se não apenas nos quartéis, mas também nas linhas de produção. O verão de 1942 atingiu temperaturas extremas. As tropas alemãs, equipadas com uniformes pensados para climas temperados, sofriam as consequências do calor. A água era escassa e muitas unidades tinham que obtê-la diretamente de poços contaminados ou do próprio Don, o que provocava surtos de disenteria e outras doenças gastrointestinais. As divisões veteranas, que combatiam sem descanso desde o início da campanha em 1941, mostravam sinais de esgotamento físico e moral. O número de baixas por doença aumentava de forma constante, afetando a operatividade das unidades. Em muitos casos, as companhias avançavam com apenas 2/3 de sua força original. Em Kalak, o 6º Exército estabeleceu uma cabeça de ponte sobre o Don. A partir daí, preparou-se a última etapa da ofensiva. Os engenheiros construíram pontes e caminhos de pontões, reforçados com artilharia antiaérea para proteger o trânsito de tanques e colunas motorizadas. A travessia foi desenvolvida sob ataques esporádicos da aviação soviética, que tentava interromper o fluxo de reforços. A operação consumiu dias e grandes quantidades de combustível e munições. Os relatórios logísticos advertiam que as reservas de artilharia pesada estavam abaixo do previsto. O combustível era suficiente apenas para as operações imediatas. Os pedidos de reabastecimento enviados por Friedrich Paulus a Berlim recebiam respostas evasivas. Prometiam-se comboios que nunca chegavam no tempo necessário. O 4º Exército Panzer, sob o comando de Hermann Roth, avançava do sul com o objetivo de coordenar um movimento convergente sobre Stalingrado. Na prática, as dificuldades de comunicação e a falta de sincronização impediram a manobra de pinça prevista. Várias unidades soviéticas conseguiram recuar ordenadamente para a cidade, reforçando a guarnição. Essa descoordenação, considerada menor naquele momento, teria consequências profundas. As tropas soviéticas que escaparam do cerco inicial se uniriam depois à defesa urbana, complicando qualquer possibilidade de uma conquista rápida. Em meados de agosto, a Luftwaffe intensificou sua campanha sobre a região do Volga. O 8º Corpo Aéreo, comandado por Wolfram von Richthofen, recebeu ordens de destruir a capacidade defensiva e produtiva de Stalingrado antes do ataque terrestre. Os objetivos principais incluíam fábricas, portos, pontes e nós ferroviários.
A intenção operacional era cortar as linhas de suprimento soviéticas e neutralizar as defesas antes do assalto. Mas, na prática, a magnitude do bombardeio ultrapassou as metas militares. Foram planejadas ondas sucessivas de mais de 600 aeronaves com o propósito de arrasar completamente as áreas industriais e portuárias dentro do comando alemão. As tensões aumentavam. Paulus defendia uma abordagem cautelosa, considerava mais prudente cercar a cidade, isolá-la e obrigá-la a se render através de cerco, evitando as perdas inerentes ao combate urbano. A estratégia seria mais lenta, mas preservaria a integridade das instalações industriais e reduziria o consumo de munições. Hitler, por outro lado, exigia uma vitória imediata. Sua insistência em tomar a cidade que levava o nome de Stalin tinha um valor simbólico que superava qualquer raciocínio militar. A pressão política deslocou o planejamento tático. O Marechal von Weiss, comandante do Grupo de Exércitos B, compartilhava as reservas de Paulus. Em seus relatórios ao quartel-general, advertiu que a resistência soviética crescia a cada dia e que as reservas disponíveis não eram suficientes para manter um ritmo ofensivo prolongado. Propôs consolidar posições ao longo do Don e aguardar reforços antes de tentar um ataque direto. Hitler rejeitou a sugestão e ordenou continuar com o plano. O avanço deveria prosseguir sem pausa. A Luftwaffe, foi-lhe assegurado, proporcionaria o apoio necessário para compensar a falta de recursos terrestres. Enquanto isso, em Stalingrado, a preparação para a defesa era total. O governo soviético havia evacuado parte da população civil durante julho, mas centenas de milhares de pessoas permaneciam na cidade. As autoridades locais, dirigidas pelo Partido Comunista, organizaram a defesa civil. Foram construídos abrigos subterrâneos e trincheiras improvisadas em parques, pátios e avenidas. As fábricas, apesar dos bombardeios, continuavam produzindo armamento. Os trabalhadores recebiam instrução militar básica e eram distribuídos em destacamentos para apoiar as tropas regulares. As sirenes antiaéreas haviam se tornado parte da rotina diária. Os hospitais improvisavam salas em porões e túneis, enquanto as equipes médicas evacuavam feridos para a margem oriental do Volga. Em 22 de agosto, as unidades de vanguarda alemãs alcançaram os arredores de Stalingrado. De suas posições, os observadores do 6º Exército avistaram pela primeira vez a cidade estendida ao longo do rio. As defesas exteriores pareciam incompletas. Linhas de trincheiras, arames farpados e ninhos de metralhadora dispersos. Os relatórios iniciais, transmitidos a Paulus, sugeriam que a resistência seria limitada. Em Berlim, esses relatórios foram interpretados como um sinal encorajador. Tudo indicava que o inimigo estava à beira do colapso. No dia seguinte, 23 de agosto de 1942, a Luftwaffe lançou o bombardeio mais intenso realizado até então na frente oriental. Mais de 600 bombardeiros, acompanhados por esquadrões de Stukas e caças de escolta, decolaram de bases situadas no Don. As primeiras ondas atingiram Stalingrado no meio da tarde. Em questão de horas, o centro urbano se tornou um mar de fogo. Os depósitos de combustível e as fábricas foram atingidos por bombas incendiárias. Os bairros residenciais arderam sem controle. As infraestruturas de transporte ficaram destruídas e os incêndios se propagaram pelo vento do Volga. A fumaça obscureceu o céu durante dias. Das posições alemãs, os observadores podiam ver as colunas de fogo elevando-se sobre o horizonte. Para a propaganda do Reich, o ataque representava um golpe devastador ao poder soviético, mas, na realidade, o bombardeio massivo não quebrou a resistência. As ruínas deixadas pelas explosões ofereceram um novo tipo de defesa: entulhos, porões e muros que em breve se tornariam fortalezas improvisadas. O assalto terrestre que seguiria deveria ser travado entre as ruínas fumegantes de uma cidade destruída, em um cenário que mudaria para sempre a natureza da guerra no leste. Na tarde do dia 23 de agosto de 1942, os bombardeiros Heinkel He-111 do 8º Corpo Aéreo iniciaram a operação que transformaria Stalingrado em um campo de ruínas. As formações avançavam a mais de 4.000 metros de altura, seguindo rotas marcadas com precisão sobre mapas fotográficos. As primeiras bombas de alto explosivo caíram sobre o centro administrativo da cidade, destruindo edifícios públicos, armazéns e zonas residenciais.
As detonações levantaram colunas de fumaça preta que se elevaram centenas de metros. Não soprava vento que dispersasse os gases, e o ar denso do verão prendeu a fumaça sobre os distritos incendiados. 15 minutos mais tarde chegou a segunda onda. Os Junkers Ju-88, bombardeiros médios de longo alcance, concentraram-se nos cais e nos depósitos de combustível ao longo do Volga. Os tanques de petróleo explodiram em explosões sucessivas, gerando bolas de fogo visíveis a mais de 30 quilômetros. Os depósitos arderam durante horas, e o combustível derramado espalhou-se pelas ruas e canais. O rio, refletindo o brilho das chamas, tornou-se uma linha luminosa no meio da fumaça. Na terceira fase, os Junkers Ju-87 Stuka desceram em mergulho sobre alvos específicos equipados com sirenes Jericó. Seus uivos mecânicos acompanhavam a descida, um som projetado para quebrar a moral do inimigo. Atacaram estações ferroviárias, entroncamentos de transporte e o complexo industrial do norte. A fábrica de tratores Dzerzhinsky, reconvertida para produzir tanques T-34, recebeu dezenas de impactos diretos. A fábrica Barricade foi atingida repetidamente. Outubro Vermelho, o complexo metalúrgico, ficou envolto em chamas. Os operários que tentavam apagar os incêndios foram atingidos por novas ondas de bombas. O bombardeio continuou por mais de 6 horas. Ao cair da noite, Stalingrado ardia completamente. O sistema de água havia colapsado. As bombas tinham destruído as condutas principais e os depósitos sem meios para conter os incêndios. Os distritos residenciais de madeira foram consumidos um após o outro. Os hospitais transbordaram em questão de horas. Nas ruas acumulavam-se cadáveres e destroços de veículos incendiados. A fumaça cobria a cidade, bloqueando a luz do sol durante os dias seguintes. Do ar, Stalingrado era uma mancha cinza e laranja que se estendia sem interrupção ao longo do Volga. Os números de vítimas nunca puderam ser determinados com exatidão. Os registros soviéticos posteriores estimaram entre 40 e 50 mil mortos civis em um único dia, embora a verificação fosse impossível. O certo é que aproximadamente 80% da infraestrutura urbana ficou destruída em menos de um dia. As redes de transporte, eletricidade e comunicações colapsaram. As pontes sobre o Volga sofreram danos severos. Algumas ficaram inutilizáveis, outras permaneceram parcialmente operativas, sustentadas por estruturas improvisadas. O objetivo tático tinha sido duplo: destruir a capacidade industrial de Stalingrado e quebrar o moral de sua população. Era a aplicação direta da doutrina de terror aéreo que a Alemanha tinha utilizado em Roterdão ou Varsóvia. No entanto, em Stalingrado, os resultados foram distintos. A devastação não reduziu a vontade de resistência. Pelo contrário, fortaleceu-a. Os sobreviventes emergiram dos abrigos entre os escombros e começaram a se reorganizar. As oficinas que ainda mantinham energia elétrica continuaram operando. Na planta Dzerzhinsky, os operários trabalhavam entre os restos fumegantes, montando tanques e veículos enquanto o teto ardia sobre suas cabeças. Alguns blindados saíram das linhas de montagem diretamente para as posições defensivas, sem pintura nem equipamentos ópticos completos, mas funcionais. A paisagem resultante do bombardeio alterou completamente a natureza da batalha. As ruínas ofereciam posições defensivas naturais. Os destroços de concreto, as crateras e os porões convertidos em abrigos se transformaram em fortificações improvisadas. Os edifícios semi-derrubados permitiam instalar ninhos de metralhadoras e atiradores de elite em vários níveis. As ruas bloqueadas canalizavam os movimentos inimigos e facilitavam a concentração de fogo defensivo. Sem querer, a Luftwaffe havia criado o cenário ideal para uma guerra urbana prolongada. Durante as noites seguintes, o Volga se tornou o eixo vital da resistência. As autoridades soviéticas organizaram um fluxo constante de embarcações que, sob a escuridão, evacuavam feridos e transportavam reforços, munições e alimentos. Barcaças, rebocadores e pequenos barcos cruzavam o rio em silêncio, guiados pelas luzes tênues de lanternas cobertas. Cada travessia implicava risco. De dia, a aviação alemã atacava qualquer movimento detectado sobre a água. À noite, os navegantes dependiam unicamente da memória e da correnteza para chegar à margem oriental.
Em terra, a mobilização civil adquiriu escala maciça. Milhares de trabalhadores foram integrados em unidades de milícia. Recebiam fuzis, munições limitadas e apenas algumas horas de instrução antes de serem designados a setores defensivos, geralmente em torno das fábricas onde trabalhavam. Seu conhecimento do terreno compensava a falta de treinamento militar. Cada bairro se transformou em um ponto fortificado. Os oficiais soviéticos dividiram a cidade em setores autônomos de defesa, preparados para resistir mesmo que ficassem isolados uns dos outros. Nos hospitais improvisados, as condições eram críticas. A destruição dos suprimentos médicos obrigou o pessoal de saúde a trabalhar com recursos mínimos. As operações eram realizadas com luz de lanternas ou velas, em porões cheios de fumaça e pó. As comunicações com a retaguarda eram esporádicas. Muitos feridos eram levados em macas para o Volga, com a esperança de atravessar o rio antes do amanhecer. A capacidade de evacuação era limitada e cada jornada aumentava o número de feridos sem tratamento. O impacto psicológico do bombardeio foi ambíguo. Para os civis e defensores soviéticos, a destruição se transformou em um símbolo de resistência. Para os soldados alemães que observavam das posições do Don, o espetáculo da cidade em chamas gerou uma impressão distinta. Muitos acreditaram que a ofensiva aérea havia aniquilado a defesa inimiga, esperavam entrar em uma cidade abandonada. No entanto, os relatórios de reconhecimento revelaram logo que as posições soviéticas continuavam ativas e que novas tropas cruzavam o Volga toda noite. A expectativa de uma vitória rápida começou a diluir-se. A propaganda soviética respondeu imediatamente. Os comunicados do Estado-Maior apresentaram o bombardeio como um ato de barbárie que devia ser vingado. As imagens da cidade incendiada circularam por todo o país, reforçando a narrativa de resistência nacional. Stalin ordenou pessoalmente que Stalingrado se mantivesse a qualquer preço. A cidade, convertida em símbolo político e moral, devia resistir mesmo que fosse destruída por completo. As ordens foram claras: nenhuma retirada, nenhuma rendição. Durante os dias seguintes, o fogo continuou ardendo sobre as ruínas. As colunas de fumaça se estendiam durante quilômetros, visíveis dos aeródromos alemães. As cinzas caíam sobre as posições do 6º Exército, cobrindo veículos e uniformes com uma fina camada cinza. À noite, o brilho alaranjado do horizonte lembrava aos soldados alemães que a cidade continuava viva sob as chamas. As operações de avanço foram retomadas lentamente. Os primeiros batalhões cruzaram a estepe em direção aos subúrbios setentrionais, onde as tropas soviéticas do 62º Exército, sob o comando do general Vassily Chuikov, preparavam a defesa final. O que se seguia já não seria uma ofensiva convencional. Entre os escombros e a fumaça começava uma nova fase da guerra. A luta casa por casa, andar por andar, em uma cidade que o fogo havia transformado em um labirinto de ruínas. O bombardeio do dia 23 de agosto marcou o limite entre a guerra de movimento e a guerra de resistência total sobre o Volga. Em meados de setembro de 1942, o 62º Exército Soviético, sob o comando de Vassily Chuikov, sustentava uma faixa de terreno cada vez mais estreita entre as ruínas de Stalingrado e as águas do Volga. Seu posto de comando, escavado na margem ocidental do rio, operava sob constante fogo. As explosões sacudiam as paredes de terra e concreto. Através de telefones de campanha e mensageiros, Chuikov coordenava uma defesa que desmoronava e se recompunha a cada dia. A retirada não era opção. O rio às suas costas tornava impossível recuar. O inimigo a oeste pressionava incessantemente. Nessa fina faixa de ruínas, a cidade se transformava em fortaleza. A frente soviética se estendia por cerca de 30 quilômetros ao longo do Volga, com profundidades variáveis que, em alguns setores, não superavam os 500 metros. Cada edifício se tornou uma posição defensiva, cada porão, um refúgio. Os grupos de combate, formados por entre 20 e 50 homens, defendiam zonas delimitadas, uma fábrica, um bloco de apartamentos ou um cruzamento de ruas. A comunicação entre eles era intermitente. As linhas telefônicas estavam cortadas e os mensageiros deviam atravessar ruas abertas, onde a artilharia alemã varria sistematicamente cada metro. As 3 grandes fábricas do Distrito Industrial do Norte constituíam o eixo da defesa.
A planta de tratores Dzerzhinsky continuava operando parcialmente, produzindo tanques T-34 em oficinas subterrâneas. A fábrica Barricade conservava seções ativas dedicadas à artilharia e a siderurgia Outubro Vermelho mantinha fornalhas funcionando sob fogo inimigo. Esses complexos industriais construídos em estruturas de aço e concreto resistiam melhor que qualquer outro edifício. Seu tamanho e solidez os convertiam em bastiões naturais dentro do campo de ruínas. O 6º Exército Alemão, dirigido por Friedrich Paulus, iniciou sua penetração nos subúrbios setentrionais da cidade durante a primeira metade de setembro. As divisões avançavam com o apoio de artilharia pesada e blindados, aplicando táticas de assalto urbano desenvolvidas em anos anteriores. Bombardeios prévios, seguidos de ataques de infantaria combinados com engenheiros e lança-chamas em Stalingrado, esse método perdeu eficácia. Os tanques ficavam bloqueados pelos escombros, as ruas eram intransitáveis e cada edifício destruído oferecia novas posições de fogo. A guerra de manobras havia terminado. Começava a guerra de proximidade. Os defensores soviéticos adaptaram sua estratégia às condições do terreno. Grupos pequenos fortificavam edifícios com sacos de areia, vigas e fragmentos de tijolo. A partir dos andares superiores, os franco-atiradores vigiavam ruas e avenidas. A doutrina soviética priorizava a infiltração noturna. Durante o dia, as tropas permaneciam ocultas. Ao cair da noite, deslocavam-se entre ruínas para atacar posições alemãs, cortar linhas de comunicação ou capturar prisioneiros. A cidade se tornava um tabuleiro de movimento constante, onde nenhum ponto era seguro depois do anoitecer. Uma das táticas mais eficazes ordenadas por Chuikov foi manter as linhas da frente a distâncias mínimas do inimigo, muitas vezes entre 30 e 40 metros. Este contato próximo, conhecido como hugging the enemy entre os alemães, impedia o uso da superioridade aérea germânica. Os bombardeiros da Luftwaffe já não podiam atacar sem arriscar suas próprias tropas. A luta se reduziu a confrontos diretos, a granadas e fuzis automáticos entre montes de concreto e ferro retorcido. Os combates por cada edifício podiam durar dias ou semanas. Alguns imóveis mudavam de mãos várias vezes em uma única jornada. As batalhas desenvolviam-se em vertical. Soldados alemães no rés do chão, soviéticos no primeiro andar e novamente alemães nos níveis superiores. As granadas eram lançadas através de escadas destruídas ou aberturas improvisadas. As paredes eram perfuradas para permitir disparar ou mover-se entre salas. O pó, o fumo e o ruído tornavam impossível a orientação. A frente deixava de ser uma linha e tornava-se uma teia de pontos isolados. Os engenheiros de assalto alemães, os Pionieri, desempenharam um papel crucial equipados com lança-chamas, cargas explosivas e armas automáticas. Avançavam cômodo por cômodo, limpando edifícios a curta distância. O seu trabalho era decisivo, mas extremamente perigoso. Os soviéticos miravam deliberadamente os operadores de lança-chamas, cuja exposição era inevitável. A esperança de vida de um Pionier em Stalingrado raramente superava os 3 dias. A aviação alemã mantinha ataques diários sobre a cidade. Os Stukas atacavam edifícios identificados como centros de resistência. Os caças-bombardeiros metralhavam cais e cruzamentos, mas a eficácia dos bombardeios diminuía. Os edifícios já destruídos absorviam as explosões e os defensores sobreviviam em porões ou no sistema de esgoto, que se tornou em um segundo campo de batalha. Nesses túneis, a luta era direta e silenciosa. As patrulhas se encontravam a poucos metros. Combatia-se com pistolas, facas ou granadas de mão. Os gases e a fumaça se acumulavam, tornando impossível respirar. Os feridos não podiam ser evacuados. Os mortos ficavam onde caíam. Entre os muitos pontos fortificados, um tornou-se símbolo: a Casa de Pavlov. Este edifício de apartamentos de 4 andares, localizado em uma interseção estratégica perto da Praça Central, foi tomado por um pequeno grupo de soldados comandado pelo sargento Yakov Pavlov. No final de setembro, reforçaram as paredes com tijolos de entulhos e abriram fendas em todas as direções. Durante 58 dias, resistiram a ataques alemães contínuos. Embora a propaganda soviética tenha exagerado sua importância tática, sua defesa demonstrou a capacidade de unidades pequenas para imobilizar forças muito superiores.
As perdas aumentavam em ambos os lados. As divisões alemãs que tinham entrado com 10.000 homens foram reduzidas a menos de 4.000. As baixas soviéticas eram maiores, mas os reforços cruzavam o Volga todas as noites. Barcaças e rebocadores transportavam tropas, munições e víveres sob fogo de artilharia. Muitos não sobreviviam à travessia. Aqueles que chegavam à margem ocidental entravam em combate imediatamente. A rotação era contínua. O alívio de uma unidade exausta ocorria em meio ao fogo inimigo. A situação sanitária era precária. As rações eram reduzidas, a água era escassa e as doenças proliferavam. A disenteria e o tifo se espalhavam entre as tropas soviéticas amontoadas junto ao rio. Os alemães, igualmente exaustos, sofriam desnutrição, insônia e falta de abrigo. O combate incessante e o ruído permanente corroíam a moral em ambos os lados. Em meados de outubro, Paulus informou ao alto comando que controlava cerca de 70% de Stalingrado e que a resistência soviética começava a enfraquecer. Solicitou autorização para um assalto final. Hitler aprovou a operação. No dia 14 de outubro, mais de 1.000 peças de artilharia abriram fogo simultâneo sobre as posições soviéticas. A Luftwaffe lançou bombardeios concentrados sobre as fábricas do norte. Em seguida, avançaram as divisões de infantaria e os tanques. Os combates atingiram seu ponto máximo durante 3 dias. Os alemães penetraram na fábrica de tratores e capturaram parte da fábrica Barricade. O quartel de Chuikov, situado perto do rio, ficou sob fogo direto. Vários oficiais de seu Estado-Maior morreram em ataques aéreos. Apesar da pressão, a defesa se manteve. As unidades soviéticas contra-atacavam à noite para recuperar o terreno perdido durante o dia. Nenhuma das fábricas foi tomada por completo. As instalações parcialmente destruídas se transformaram em trincheiras fortificadas. No final de outubro, o 6º Exército havia esgotado seu ímpeto ofensivo. As divisões estavam exaustas. Paulus solicitou uma pausa operacional para reorganizar suas forças. A frente se estabilizou em uma linha irregular, fragmentada e sem avanço significativo. Em novembro, a batalha entrou em uma fase de estagnação. Os alemães controlavam a maior parte da cidade, mas os soviéticos mantinham setores estratégicos junto ao Volga. As comunicações alemãs se deterioravam e muitas unidades combatiam isoladas. O inverno se aproximava. Em meados do mês, as primeiras neves cobriram os restos da cidade. As temperaturas desceram abaixo de zero. Os uniformes alemães, projetados para climas temperados, não ofereciam proteção adequada. Os casos de congelamento aumentavam. As tropas soviéticas, embora igualmente exaustas, estavam melhor adaptadas. Entre a fumaça, o gelo e as ruínas, a Batalha de Stalingrado entrava em um novo cenário. O prelúdio do colapso alemão no leste. A resistência soviética em Stalingrado não se sustentava apenas no patriotismo nem na destreza militar. Atrás das linhas de combate funcionava um sistema de coerção que transformava o medo do inimigo em obediência absoluta ao Estado. No dia 28 de julho de 1942, vários meses antes do combate urbano, Stalin assinou a Ordem número 227, intitulada Sobre as medidas para fortalecer a disciplina e a ordem no Exército Vermelho e a proibição da retirada não autorizada na prática. Seria conhecida por 3 palavras que marcariam a conduta de toda uma geração: nem um passo atrás. O texto começava com um diagnóstico implacável. A União Soviética tinha perdido 70 milhões de cidadãos sob ocupação. Suas regiões agrícolas estavam devastadas e a produção industrial tinha caído drasticamente. A ordem declarava que o país não podia perder mais território. Os comandantes que permitissem retiradas sem autorização seriam julgados por tribunais militares. Os soldados que abandonassem suas posições seriam executados imediatamente. A desobediência era equiparada à traição. A medida criou 2 instrumentos de controle. O primeiro foram os batalhões penais, unidades compostas por oficiais e soldados punidos por covardia, indisciplina ou incompetência, enviados para as missões mais perigosas. Assaltos frontais, desminagem de campos, ataques contra posições fortificadas. Sua esperança de vida era mínima. Os sobreviventes podiam recuperar seu posto, mas poucos conseguiam.
O segundo instrumento foram os destacamentos de bloqueio do NKVD, implantados atrás das linhas de combate com ordens de deter ou executar qualquer soldado que recuasse sem autorização. Os comandantes destes destacamentos tinham poder para aplicar punições imediatas, sem investigação ou julgamento. Durante a Batalha de Stalingrado, a presença dessas unidades foi constante. Os soldados sabiam que atrás deles havia metralhadoras próprias. O medo de recuar tornou-se parte do mecanismo de resistência. Alguns historiadores consideram que o sistema foi essencial para impedir um colapso, como o de 1941. Outros sustentam que a moral dos defensores teria sido suficiente por si só. Os arquivos do NKVD mostram que entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, aproximadamente 13.500 soldados soviéticos foram executados no setor de Stalingrado por deserção, covardia ou insubordinação. As baixas em batalhões penais, muito mais numerosas, estavam registradas como perdas de combate ordinárias. Os depoimentos sobre a aplicação da ordem são díspares. Alguns veteranos afirmaram não ter presenciado execuções, descrevendo os destacamentos de bloqueio como presença dissuasiva mais do que ativa. Outros relataram episódios concretos: soldados feridos abatidos enquanto tentavam retirar-se, oficiais executados por ordenar recuos táticos ou corpos pendurados em postes telefônicos como advertência. A realidade variou conforme o setor e a intensidade da batalha. Em alguns pontos, a vigilância era permanente. Em outros, as unidades do NKVD mal intervinham. O controle político estendia-se a todos os níveis. Cada divisão tinha comissários políticos que supervisionavam a lealdade ideológica de oficiais e soldados. Reportavam diretamente ao Partido Comunista e tinham autoridade para contradizer ordens militares se as considerassem politicamente erradas. Sua função era manter a moral por meio de discursos, propaganda e sanções. A crítica a Stalin ou ao sistema soviético podia resultar em prisão ou deportação. O controle da correspondência era total. As cartas eram censuradas e qualquer menção a fome, frio ou derrotas era eliminada antes de chegar às famílias. O sistema de informantes completava a estrutura de vigilância. Soldados e oficiais reportavam conversas suspeitas a representantes do NKVD. Este ambiente de controle mútuo impedia conspirações, mas também enfraquecia a confiança dentro das unidades. Muitos combatentes descreveram depois a sensação de lutar ao lado de camaradas em quem não podiam confiar plenamente. Um comentário imprudente bastava para ser acusado de deslealdade. Em Stalingrado, onde as condições de combate eram extremas, este sistema integrou-se à vida cotidiana. As tropas lutavam sob uma dupla ameaça, o inimigo à frente e os comissários atrás. No entanto, a coerção não anulava a motivação patriótica. Muitos soldados combatiam não por medo, mas pela convicção de defender seu país frente a um invasor que havia devastado suas aldeias. O patriotismo e a disciplina imposta coexistiam como duas forças complementares que sustentavam a defesa. A ordem também atingiu a população civil. Os habitantes que permaneciam na cidade foram mobilizados obrigatoriamente para construir trincheiras, transportar munições e reforçar posições. Recusar era considerado sabotagem, punido com prisão ou execução. Mulheres e adolescentes trabalhavam sob bombardeio. Idosos e crianças carregavam caixas de projéteis dos cais do Volga até as fábricas fortificadas. A defesa total absorvia todos os recursos humanos disponíveis. O Código Penal Militar Soviético complementava a ordem com sanções severas. Abandonar uma arma, automutilar-se ou render-se ao inimigo eram delitos capitais. Os soldados capturados que retornavam após escapar do cativeiro alemão eram interrogados pelo NKVD. Muitos eram enviados diretamente a campos de trabalho acusados de colaboração. Mesmo as famílias de desertores sofriam punições, perda de moradia, rações e, em alguns casos, deportação para regiões remotas. A mensagem era inequívoca: a punição transcendia o indivíduo. A eficácia do sistema ainda é objeto de debate. Para alguns analistas, as medidas extremas impediram que o Exército Vermelho desmoronasse. Para outros, refletiam a desconfiança estrutural do regime em relação às suas próprias forças. O mais provável é que a coerção funcionasse como um complemento temporário.
sustentando a resistência até que a reorganização industrial e logística soviética permitiu avançar para a ofensiva. Em Stalingrado, a disciplina de terror garantiu que as tropas mantivessem suas posições, mesmo quando as perdas eram insustentáveis. Os documentos desclassificados após a dissolução da União Soviética confirmaram a magnitude do sistema. Os relatórios do NKVD registravam com precisão administrativa as execuções, as prisões e as transferências para batalhões penais. Cada operação era descrita em linguagem burocrática: detido, liquidado, transferido para reeducação mediante combate. Esta documentação revelou a extensão e regularidade do aparato coercitivo, que funcionava como parte integrante do exército. O contraste com o sistema disciplinar alemão é ilustrativo. A Wehrmacht também punia a deserção, mas sem destacamentos de bloqueio permanentes. As execuções eram menos frequentes e até os últimos anos da guerra exigiam procedimentos judiciais. Na frente de Stalingrado, os soldados alemães temiam o inimigo e o comando, mas não enfrentavam metralhadoras próprias se recuassem no Exército Vermelho. O conceito de retirada tática desapareceu. Só existia a ordem de resistir ou morrer. No contexto de Stalingrado, a Ordem 227 transformou a geografia em instrumento de disciplina. O Volga bloqueava a retirada física e os destacamentos do NKVD bloqueavam a retirada moral. O 62º Exército combatia entre dois fogos, sem possibilidade de fuga. A consequência foi uma defesa de intensidade sem precedentes. Quando as forças alemãs tentaram destruir as últimas posições soviéticas junto ao rio, encontraram uma resistência que não admitia rendição. Nessa rigidez imposta foi forjado o ponto de inflexão da guerra. Enquanto os destacamentos do NKVD aplicavam a ordem nas imediações da frente, em Moscou, Stavka preparava uma operação que transformaria o curso do conflito. Os generais Georgy Zhukov e Alexander Vasilevsky haviam identificado a vulnerabilidade estrutural do desdobramento alemão. Os flancos do 6º Exército estavam defendidos por tropas romenas, húngaras e italianas com armamento e moral inferiores. Um ataque coordenado sobre esses setores poderia encerrar as forças alemãs dentro de Stalingrado. Esse planejamento marcaria o início de uma nova fase, a contraofensiva soviética. O planejamento da contraofensiva soviética começou em setembro de 1942, quando a Batalha de Stalingrado atingia seu ponto mais crítico. Georgy Zhukov, vice-comandante supremo do Exército Vermelho, viajou pessoalmente para a frente para avaliar a situação. Suas observações confirmaram o que a inteligência já indicava: o 6º Exército alemão estava gravemente exposto. Suas linhas de comunicação se estendiam por centenas de quilômetros para o oeste, e seus flancos ao norte e ao sul estavam defendidos por tropas aliadas com armamento e moral inferiores. O plano recebeu o nome de código Operação Urano. Seu objetivo era cercar e destruir o 6º Exército por meio de uma ofensiva em pinça. 2 frentes soviéticos atacariam simultaneamente. O Frente do Don, sob o comando do general Konstantin Rokossovsky, avançaria desde o norte. O Frente de Stalingrado, comandado por Andrei Yeryomenko, avançaria desde o sul. Ambas as forças, convergindo na retaguarda alemã, fechariam o cerco. A operação requeria uma concentração maciça de homens e material, realizada com o máximo segredo para evitar que a inteligência alemã detectasse os preparativos. Ao longo de outubro, enquanto os combates urbanos continuavam na cidade, a maquinaria logística soviética reuniu recursos sem precedentes. Mais de 1 milhão de soldados, cerca de 1.000 tanques, 1.400 aviões e 14.000 peças de artilharia foram deslocados para a frente sob medidas rigorosas de ocultamento. Os movimentos eram realizados apenas à noite, os veículos circulavam sem luzes, e as comunicações por rádio foram substituídas por mensageiros. Os tanques viajavam em trens até pontos distantes e depois avançavam camuflados com ramos e neve. A operação foi executada com disciplina e silêncio absoluto. A maioria dos soldados desconhecia o objetivo até horas antes do ataque. A inteligência alemã percebeu sinais de movimento, mas não a escala real. Os relatórios mencionavam reforços soviéticos e acúmulo de tropas, embora as avaliações oficiais concluíssem que Moscou não poderia lançar uma ofensiva enquanto ainda estivesse lutando pela cidade.
O general Arthur Schmidt, chefe do Estado-Maior do 6º Exército, considerou improvável um ataque de grande envergadura. Seu diagnóstico seria fatal. Os flancos alemães, confiados a exércitos romenos, careciam de fortificações sólidas, artilharia moderna e armas antitanque, capazes de deter os tanques soviéticos T-34 e KV-1. As defesas baseavam-se em canhões de 37 mm, eficazes contra veículos leves, mas inúteis frente a blindados modernos. Em 18 de novembro de 1942, às 7h20 da manhã, começou a ofensiva norte. 3.500 peças de artilharia soviética abriram fogo simultaneamente. O bombardeio durou mais de 1 hora e arrasou as posições do 3º Exército Romeno. As trincheiras foram devastadas, as comunicações destruídas e os centros de comando silenciados. Quando a artilharia cessou, as divisões soviéticas avançaram com apoio de tanques. As linhas romenas colapsaram em vários setores. As tentativas de resistência foram breves e isoladas. Em questão de horas, a Frente Norte se desintegrou. Em 20 de novembro, Yeriomenko lançou a ofensiva desde o sul. O 4º Exército Romeno sofreu o mesmo destino. Um bombardeio maciço precedeu o ataque de infantaria e blindados. As unidades romenas, sem apoio suficiente, foram ultrapassadas e cercadas. Os tanques soviéticos penetraram dezenas de quilômetros na retaguarda alemã, cortando rotas de suprimento e linhas ferroviárias. As comunicações com o 6º Exército foram interrompidas quase imediatamente. No quartel de Paulus, os primeiros relatórios foram interpretados como ataques locais. Com o passar das horas, a magnitude real tornou-se evidente. Os flancos estavam colapsando e os soviéticos avançavam sem oposição efetiva. As reservas alemãs disponíveis eram escassas, unidades de retaguarda, serviços e destacamentos de segurança sem capacidade de combate sustentado. Tentaram improvisar linhas defensivas, mas foram ultrapassadas pela rapidez do ataque. Em 23 de novembro, as forças soviéticas do norte e do sul se encontraram em Kalak. Sobre o Don, o cerco se havia fechado. O 6º Exército Alemão, junto com partes do 4º Exército Panzer e unidades romenas, ficou preso dentro de uma área de cerca de 50 quilômetros de largura por 40 de comprimento. As estimativas iniciais falavam de 250 mil soldados cercados, embora o número real provavelmente superasse os 290 mil. As comunicações exteriores foram cortadas por completo. O que começou como ofensiva soviética se transformava em um dos maiores cercos da história militar. Paulus informou o alto comando alemão e solicitou autorização para romper o cerco imediatamente. Propôs um avanço para o sudoeste para conectar com as forças alemãs ainda operacionais fora do anel. Seus comandantes concordavam que o exército mantinha mobilidade suficiente para tentar a ruptura, embora isso implicasse abandonar equipamento pesado e ceder Stalingrado. A prioridade, advertiam, devia ser salvar o exército antes que o cerco se consolidasse. A resposta chegou em 24 de novembro. Hitler ordenou resistir, o 6º Exército devia manter suas posições e esperar reforços. Não se autorizava nenhuma retirada. A ordem se baseava no precedente do bolso de Demianski, onde um corpo alemão havia resistido a um cerco similar abastecido por Hitler. Acreditava ser possível repetir aquela experiência em uma escala muito maior. O comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, assegurou que o exército poderia ser abastecido por meio de uma ponte aérea, prometeu entregar 500 toneladas diárias de suprimentos. Na prática, esse número era inalcançável. Os oficiais logísticos sabiam que não havia aviões de transporte suficientes, que as condições meteorológicas seriam severas e que a defesa aérea soviética complicaria os voos. No entanto, Göring insistiu e Hitler aceitou a promessa. A partir de 24 de novembro, o 6º Exército começou a se fortificar. Estabeleceu-se um perímetro defensivo contínuo. Os tanques, sem combustível suficiente, foram empregados como posições fixas. A artilharia foi orientada em todas as direções e os engenheiros construíram refúgios aproveitando os restos de edifícios destruídos. A cidade de Stalingrado, em ruínas, tornou-se uma fortaleza improvisada. Os alemães preparavam-se para um cerco, cujo desfecho era incerto. A ponte aérea começou nesse mesmo dia.
Os aviões de transporte Junkers Ju 52 e Heinkel He 111 decolaram de aeródromos a oeste do cerco. Cada voo deveria transportar suprimentos e evacuar feridos. As operações eram realizadas principalmente durante o dia, já que os aeródromos dentro do perímetro não tinham iluminação para aterragens noturnas. Isso expunha os transportes ao fogo antiaéreo soviético e aos ataques de caças. Os resultados foram imediatos e desanimadores. No dia 24 de novembro foram entregues pouco mais de 100 toneladas de suprimentos. No dia seguinte, 60. No dia 26, 80. Muito abaixo das 500 toneladas prometidas. As tempestades de neve interrompiam os voos e os caças soviéticos derrubavam dezenas de transportes a cada semana. Os aeródromos alemães ficavam saturados de aviões avariados e sem peças de reposição. O sistema colapsava antes de atingir sua capacidade mínima. Dentro do cerco, as consequências foram imediatas. As rações foram reduzidas para 300 gramas de pão por dia. O combustível era escasso a ponto de imobilizar veículos. O equipamento de inverno era insuficiente. As temperaturas desciam abaixo de 20 graus abaixo de zero. Os soldados queimavam restos de móveis e caixas de munição para obter calor. Os cavalos mortos tornaram-se fonte de alimento. Os hospitais improvisados careciam de medicamentos e os feridos morriam congelados em abrigos sem aquecimento. O inverno russo havia chegado e, com ele, a transformação da vitória alemã em desastre. Dentro do cerco, o 6º Exército estava condenado a resistir sem esperança real de libertação. A oeste, o alto comando alemão começava a preparar uma tentativa de resgate. A operação receberia um novo nome: Tempestade de Inverno. O termo alemão Kessel, literalmente caldeirão, descrevia com precisão a situação do 6º Exército após o fechamento do cerco soviético. Quase 300 mil homens ficavam presos em uma extensão que se reduzia dia a dia sob pressão constante. O perímetro original, de cerca de 1.200 km², diminuía progressivamente em todas as frentes. As divisões alemãs e romenas cercadas mantinham posições defensivas improvisadas na estepe gelada, com Stalingrado ainda em seu poder, convertida já não em objetivo estratégico, mas em prisão. As necessidades logísticas do exército cercado superavam amplamente o que a ponte aérea podia proporcionar. Para sustentar as operações eram necessárias 750 toneladas diárias de suprimentos, alimentos, munição, combustível, remédios e roupas de inverno. A Luftwaffe nunca entregou mais de 300 toneladas em um único dia. A média foi próxima de 100. Esta diferença entre necessidade e entrega significava deterioração progressiva e irreversível. Os aeródromos de Pitomnik e Gumrak, dentro do cerco, tornaram-se centros de atividade frenética. Os aviões de transporte aterrissavam sob fogo constante de artilharia soviética. As pistas se cobriam de neve e fragmentos de projéteis. As equipes de terra descarregavam suprimentos a temperaturas de 20 graus abaixo de zero. Em hangares sem aquecimento, milhares de feridos esperavam por evacuação. Muitos morriam congelados antes de embarcar em um avião. Cada transporte podia evacuar apenas algumas poucas dezenas de homens, milhares ficavam para trás. A promessa de Hermann Göring de abastecer por via aérea se mostrou irrealizável. A Luftwaffe dispunha de cerca de 500 aviões de transporte em toda a frente oriental, mas apenas uma fração estava operativa. Concentrá-los em Stalingrado levou semanas. As condições meteorológicas agravavam a situação: tempestades de neve, gelo nos motores e visibilidade nula. Os pilotos voavam até o esgotamento, realizando múltiplas missões diárias quando o clima permitia. A defesa aérea soviética intensificava sua presença, baterias antiaéreas e caças patrulhavam as rotas de aproximação, abatendo aviões de transporte lentos e sem armamento adequado. As perdas superaram os 200 aparelhos em um mês. Cada avião abatido representava dezenas de vidas que já não receberiam alimentos nem remédios. Dentro do Kessel, as condições humanas se degradavam rapidamente. As rações de pão desceram de 300 a 100 gramas diários. A carne desapareceu. Os cavalos foram sacrificados para a alimentação. Primeiro os de transporte, depois os de artilharia.
Em meados de dezembro, todos haviam sido consumidos. Os soldados ferviam ossos várias vezes para extrair os últimos nutrientes. Em alguns casos, cozinhavam o couro de botas e cintos até amolecê-lo. A fome debilitava progressivamente. Os corpos consumiam suas próprias reservas. A perda de massa muscular tornava difícil até mesmo caminhar ou cavar trincheiras. A capacidade de combate desmoronava-se, não por falta de disciplina, mas por exaustão física absoluta. O frio agravava cada aspecto da crise. As temperaturas desceram até 30 graus abaixo de zero. A maioria dos soldados mantinha uniformes de verão. Envolviam-se em mantas, jornais ou lonas. Os casos de congelamento multiplicavam-se. Os médicos realizavam amputações sem anestesia, que era tão escassa quanto os curativos. Na estepe, os abrigos mal ofereciam proteção. O solo congelado impedia cavar. Os homens viviam em trincheiras superficiais, cobertas com lonas ou chapas. 30 ou 40 amontoavam-se ao redor de fogos mínimos alimentados com restos de madeira e caixas de munição. A fumaça enchia os espaços fechados. Alguns morriam asfixiados pelo monóxido de carbono acumulado. As doenças se espalhavam sem controle. A disenteria afetava a maioria. O tifo exantemático, transmitido por piolhos, se espalhava entre soldados que não trocavam de roupa por semanas. Os hospitais de campanha colapsaram. Faltavam antibióticos, anestésicos e equipamento básico. Os cirurgiões operavam com instrumentos sem esterilizar em locais a temperaturas abaixo de zero. As infecções matavam aqueles que haviam sobrevivido aos ferimentos. Os cadáveres se amontoavam congelados fora dos abrigos, esperando um enterro que nunca chegava porque o solo era demasiado duro para cavar. Os relatórios médicos refletiam uma situação fora de controle. Um cirurgião relatou que precisava raspar literalmente camadas de piolhos dos corpos antes de operar. Outro descreveu como o sangue coagulava em segundos por causa do frio extremo. Os procedimentos eram realizados com luvas, não por higiene, mas para evitar que os dedos congelassem no metal dos instrumentos. A moral desmoronava-se junto com as condições físicas. As cartas da Alemanha chegavam esporadicamente. Muitas nunca chegavam. Os soldados escreviam mensagens que sabiam que jamais seriam enviadas. Em diários pessoais, alguns anotavam que preferiam os ataques soviéticos à espera passiva. Outros descreviam a perda progressiva da sensação de fome, sinal de colapso orgânico. Os suicídios aumentavam. Alguns atiravam em si mesmos, outros caminhavam em direção às linhas soviéticas com as mãos erguidas. Friedrich Paulus proibiu o suicídio sob ameaça de represálias contra as famílias, mas a ordem teve pouco efeito. As ameaças careciam de significado para homens à beira da inanição. Enquanto o Sexto Exército se desintegrava dentro do cerco, o alto comando alemão preparava uma tentativa de resgate. Erich von Manstein recebeu o comando do novo grupo de exércitos Dom, com a missão de libertar Stalingrado. Reuniu todas as forças disponíveis, restos do 4º Exército Panzer, unidades transferidas da França e divisões romenas reorganizadas. A operação recebeu o nome Tempestade de Inverno. Em 12 de dezembro, o 4º Exército Panzer, sob o comando de Hermann Roth, iniciou a ofensiva desde o sudoeste. Contava com cerca de 250 tanques e 3 divisões de infantaria. O terreno, coberto de neve e sem proteção natural, dificultava o avanço. Ainda assim, os primeiros dias foram promissores. As vanguardas alemãs romperam as defesas soviéticas iniciais e avançaram em direção ao nordeste. O objetivo era conectar-se com o 6º Exército através de uma manobra de pinça. Para o 19 de dezembro, as forças de Roth haviam alcançado o rio Mishkova, a cerca de 48 quilômetros do perímetro do cerco. Era a distância mais curta entre o exército de resgate e os cercados. Manstein enviou mensagens urgentes a Paulus. Ele devia lançar uma operação de rompimento de dentro. A manobra recebeu o nome de Trovão. Apenas uma ofensiva coordenada poderia abrir um corredor antes que os soviéticos reagrupassem suas reservas. Paulus enfrentava um dilema irresolúvel. Suas tropas estavam exaustas, famintas e quase imóveis. Os tanques operacionais eram menos de 100, a maioria sem combustível para percorrer 40 quilômetros. Além disso, Hitler não havia autorizado a ruptura. A ordem ainda era manter posições e resistir.
Abandonar Stalingrado implicava desobedecer uma diretiva direta. Paulus, disciplinado e temeroso das consequências, não agiu sem autorização. Manstein insistiu junto a Berlim. Advertiu que a janela de oportunidade era limitada. Se o Sexto Exército não se movesse, o cerco se consolidaria. Hitler rejeitou a proposta. Afirmou que o exército seria abastecido por ar e que resistiria até que o alívio chegasse. A fé na promessa de Göring persistia apesar da evidência. Em 23 de dezembro, os soviéticos lançaram uma contraofensiva sobre o 4º Exército Panzer. Forças blindadas muito superiores atacaram os flancos do corredor. Roth não teve alternativa a não ser recuar. Em 26 de dezembro, a Operação Tempestade de Inverno havia fracassado. O exército de socorro retirou-se a mais de 100 quilômetros do perímetro do Kessel. Não haveria outra tentativa de resgate. O Sexto Exército ficava definitivamente isolado. O Natal de 1942 em Stalingrado ocorreu em meio à desintegração. Os soldados tentaram celebrar com os poucos recursos disponíveis. Alguns cantaram em torno de pequenas fogueiras. Outros escreveram cartas que nunca sairiam do cerco. Os oficiais distribuíram rações mínimas, alguns gramas adicionais de pão, um pouco de tabaco. Os capelães falaram de dever e sacrifício, mas o sofrimento era tão visível que nenhuma palavra podia dar-lhe sentido. Em janeiro de 1943, a situação alcançou o limite do suportável. Os casos de canibalismo começaram a aparecer. Não eram generalizados nem organizados, mas sim atos individuais de desespero. Os comandantes, cientes disso, optaram por não punir homens que morriam de fome, era sem propósito. A estrutura militar se mantinha apenas por inércia e costume. O Sexto Exército, preso no Kessel, já não era uma força de combate efetiva, era uma massa de homens esperando o fim. O colapso era iminente. Nos mapas do comando soviético, as linhas que definiam o cerco se fechavam com precisão geométrica. Dentro delas, a resistência alemã se extinguia lentamente, sufocada pela fome e pelo frio. Lá fora, o Exército Vermelho se preparava para o último ato da campanha, a redução total do Kessel de Stalingrado. 8 de janeiro de 1943, o alto comando soviético enviou um ultimato formal ao Sexto Exército. Sob bandeira de trégua, a mensagem oferecia termos de rendição, segurança para os prisioneiros, atendimento médico para os feridos e repatriação posterior para a Alemanha. O prazo para responder expirava em 10 de janeiro. Se não fosse aceito, começaria a ofensiva final. Friedrich Paulus transmitiu a proposta a Hitler, solicitando autorização para se render. A resposta foi imediata: rendição inaceitável. O exército deveria resistir até o último homem. Hitler falava de honra e lealdade, mas essas palavras já não tinham sentido entre soldados famintos e doentes. No dia 10 de janeiro, a Operação Anel começou com o maior bombardeio de artilharia de toda a batalha. 7.000 canhões abriram fogo durante quase uma hora, concentrando-se no perímetro ocidental do cerco. Os abrigos desmoronaram e as trincheiras desapareceram sob a terra levantada pelas explosões. Quando o fogo cessou, 6 exércitos soviéticos avançaram simultaneamente de todas as direções. As divisões alemãs, reduzidas a uma fração de sua força original, mal puderam oferecer resistência, careciam de combustível, munição e alimentos. Os tanques imobilizados serviam como posições fixas até serem destruídos por fogo inimigo. Para 15 de janeiro, o perímetro do Kessel havia sido reduzido à metade. O aeródromo de Pitomnik caiu sob controle soviético, cortando a principal rota aérea. Os voos de fornecimento tentaram operar a partir de Gumrak, mas a pista estava sob fogo direto. A ponte aérea tornou-se inviável. Os contêineres lançados de paraquedas caíam frequentemente em território soviético ou eram destruídos ao impactar. Sem reabastecimento possível, a resistência alemã reduziu-se à mera sobrevivência. Em 26 de janeiro, unidades soviéticas que avançavam desde o oeste ligaram-se com forças procedentes do leste perto do Mamayev Kurgan, dividindo o cerco em 2 bolsões. O setor norte, ao redor das fábricas Barricadi e Outubro Vermelho, ficou isolado do sul, onde permanecia o quartel-general de Paulus. As comunicações entre ambos foram completamente interrompidas.
Os combates fragmentaram-se em pequenos bolsões de resistência que atuavam sem coordenação nem comando unificado. No dia 30 de janeiro, aniversário da chegada de Hitler ao poder, o Führer promoveu Paulus a marechal de campo. Era um sinal inequívoco. Nenhum marechal alemão jamais se rendeu. A mensagem implícita era morrer antes que se render. Paulus recebeu a notícia em seu bunker subterrâneo sem manifestar reação. Seus oficiais compreenderam o significado da promoção. Nenhum já esperava resgate. Ao amanhecer de 31 de janeiro, as tropas soviéticas alcançaram o edifício onde se encontrava o quartel-general do 6º Exército. Um oficial soviético desceu ao porão e informou que o edifício estava cercado. Paulus respondeu que aceitava negociar. Não houve negociação. A rendição deveria ser incondicional. Assim, o recém-nomeado marechal de campo Friedrich Paulus tornou-se prisioneiro de guerra junto a 24 generais e cerca de 91.000 soldados e oficiais do setor sul. O Bolso Norte resistiu 2 dias mais. As unidades que ainda combatiam desconheciam a rendição de Paulus. Continuaram lutando entre as ruínas até esgotar a munição. Em 2 de fevereiro, os últimos defensores depuseram as armas. Com isso, concluiu oficialmente a Batalha de Stalingrado. Os números finais variam de acordo com as fontes, mas estima-se que cerca de 90.000 soldados do eixo foram capturados. Mais de 200.000 morreram dentro do cerco por combate, fome, frio ou doença. Outros 100.000 haviam morrido durante as fases anteriores da campanha dos prisioneiros. Menos de 6.000 retornariam à Alemanha anos depois. A maioria pereceu nos campos soviéticos, vítimas de desnutrição e doenças. As colunas de prisioneiros avançaram a pé pela estepe congelada em direção a campos situados a centenas de quilômetros. Muitos caíram durante as marchas e foram deixados onde morriam. Nos acampamentos as condições eram mínimas, barracas sem aquecimento, rações insuficientes, atenção médica quase inexistente. As epidemias de tifo e disenteria continuaram ceifando vidas. Os cadáveres se acumulavam até que a terra descongelasse e pudessem abrir-se fossas comuns. Os oficiais superiores receberam tratamento diferenciado, interrogados pela inteligência soviética. Alguns colaboraram com a propaganda do regime. Em 1944, Paulus participaria no Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, exortando as tropas alemãs a se renderem. Sua cooperação lhe assegurou sobrevivência, mas o isolou definitivamente de seus antigos camaradas. Na Alemanha, a notícia da derrota provocou comoção nacional. O regime nazista decretou 3 dias de luto oficial. As emissoras transmitiram música fúnebre, e a propaganda apresentou a tragédia como exemplo de heroísmo. Os soldados de Stalingrado foram descritos como mártires que haviam salvado a Europa do bolchevismo. A narrativa omitia que seu sacrifício foi consequência direta de ordens impossíveis. As famílias receberam notificações que falavam de morte heróica, enquanto os desaparecidos eram catalogados com esse termo ambíguo que ainda permitia esperança. O 6º Exército havia deixado de existir. A vitória soviética em Stalingrado mudou o curso da guerra. Pela primeira vez, o Terceiro Reich perdeu um exército completo. O mito da invencibilidade alemã desmoronou-se entre as ruínas geladas do Volga.